Então tá, nesse vídeo nós vamos então trabalhar com a ideia de cardinalidade de conjuntos. Relembrando, cardinalidade de um conjunto, então cardinalidade de um conjunto A é simplesmente o número de elementos que tem no conjunto A. E a pergunta que nós vamos tratar o tempo inteiro aqui nesse vídeo vai ser a seguinte: dado um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C, eu quero saber a cardinalidade desse conjunto união. Então, se eu unir o A, o B e o C, qual é a cardinalidade do conjunto resultante? Lembrando, unindo, a gente pega todos os elementos que estão em A, todos os elementos que estão em B, todos os elementos que estão em C e botamos no mesmo conjunto. Para saber, então, esse resultado aqui, a gente vai estar trabalhando com conjuntos genéricos, então A, B e C quaisquer. As informações que nós vamos precisar ter são as seguintes: A, B e C. O cardinalidade de A, cardinalidade de B, cardinalidade de C. Nesse momento que você está vendo o vídeo, você pode estar pensando, mas que problema mais bobo que a gente está trabalhando? Vai ser simplesmente a soma dos três. Isso não é o caso. Vamos olhar aqui, por exemplo, se o meu A, então vamos trabalhar com um exemplo aqui ao lado. Se meu A, por exemplo, for 1, 2, 3, 4, 5. O meu B for 1, 5, 6 e 7. E o meu C for 1, 2, 3, 7 e 8. A união desses três conjuntos aqui, então A união com B, união com C, isso aqui vai ser o conjunto que contém todos os elementos que estão em um desses conjuntos, né? Pelo menos um desses conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos olhar a cardinalidade desse cara aqui. Então, cardinalidade de A é igual a 5. Cardinalidade de B é igual a 4. E a cardinalidade de C é igual a 5. Se fosse simplesmente somar, daria 14, mas a gente está vendo aqui que a cardinalidade de A união com B, união com C, é 8. Por que que isso acontece? Porque lembrem, né? Conjuntos não têm repetição, então o fato de um aparecer no A, no B, no C, não quer dizer que ele vai aparecer 3 vezes aqui. E é aqui que gera a complicação nessa questão aqui. Então, saber a cardinalidade do B, do A união com B, com união com C, a partir da cardinalidade dos três conjuntos que estão sendo unidos aqui. Para isso, o problema vai nos dar mais algumas informações. Ele vai nos dar a informação do tamanho, do cardinalidade do conjunto intersecção deles. Então, ele vai nos dar a cardinalidade da intersecção de A com B, a cardinalidade da intersecção de A com C, a cardinalidade da intersecção de B com C, e por último, a cardinalidade da intersecção A, B, C. O que está nos dando esses valores aqui? A cardinalidade de A e B, o que é? É o número de elementos que aparecem em A e em B ao mesmo tempo. São justamente os casos em que nós vamos ter esse problema, né? Que apareceriam mais de uma vez. E aí a gente não pode contar ele mais de uma vez quando a gente faz a soma das cardinalidades. Antes de pegar o caso geral com três conjuntos, vamos olhar com dois. Vamos olhar com dois e vamos pegar aqui e fazer o diagrama de Venn de dois conjuntos. Aqui está nosso conjunto universo. E aí agora vamos pegar e vamos trabalhar com o conjunto A e com o conjunto B.
conjunto A, conjunto B. No caso mais geral, né, eles têm alguma intersecção e tem alguns elementos que pertencem a A e não a B, e vice-versa, que pertencem a B e não a A, e tem alguns elementos que pertencem aos dois. O que acontece quando a gente simplesmente soma a cardinalidade de A e B? A gente está somando todos os elementos que estão em B e todos os elementos que estão em A também. E o que acontece? A gente está somando duas vezes os caras que estão aqui na intersecção. E isso justamente que está gerando o problema. Então, o que a gente vai fazer aqui para achar a cardinalidade da união, sabendo a cardinalidade dos conjuntos independentemente, e da intersecção? O que vai ser? Então, a união de A com B vai ser a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. E o que aconteceu? Quando eu peguei a cardinalidade de A, eu somei todos os elementos que estavam em A. Quando eu peguei de B, eu peguei todos os elementos que estavam em B. Somei duas vezes a intersecção. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma vez, então. Então, menos a intersecção entre A e B, que é justamente o que está achurado em laranja ali na figura. Vamos ver se isso aqui funciona para o nosso exemplo. Então, nosso exemplo aqui, A e B. Então, a união de A com B vai ser a união com B vai ser justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E isso aqui tem cardinalidade 7. Por outro lado, a intersecção são os elementos que aparecem em ambos os conjuntos ao mesmo tempo, que é o 1 e o 5, né? Então, a intersecção de A com B vai ser 1 e o 5. Bom, e agora, aqui, esse igual não é adequado, porque isso aqui é a cardinalidade dele, né? Então, vamos pegar aqui, botar aqui, aqui, aqui. A cardinalidade desse conjunto aqui. Cardinalidade desse conjunto aqui é 2. Então, vamos pegar e botar esses valores aqui na nossa fórmula. Então, ficamos com 7, porque é a cardinalidade da união é igual a cardinalidade só do A, que é 5, a cardinalidade só do B, que é 4, e por fim, tiramos a cardinalidade da intersecção, menos 2. Isso aqui vai dar 7. Opa, já te botei a resposta aqui do outro lado. Pronta. Então, fechou, né? Então, estamos com cara de que estamos no raciocínio adequado. Vamos olhar agora o caso com 3, então. Vamos olhar o caso com 3. Vamos fazer o diagrama de Venn de novo. Ele nos ajudou no caso mais simples. Vamos ver se ele nos ajuda no caso mais complexo, que tem 3 conjuntos. Então, aqui, aqui e aqui. Esse cara aqui é o A, o B e o C. Vamos pegar algumas cores aqui. Vamos pegar isso aqui. E isto aqui. Ok. Então, o que nós temos aqui? Vamos olhar o nosso raciocínio anterior, né? Se a gente vai pegar, somar o A, o B e o C, o que vai acontecer? Quando eu pegar o A, esse pedaço aqui vai ser somado duas vezes, né? Que nem aconteceu no caso com um elemento, com 2 conjuntos somente. Quando eu somar o A com o C, o que vai acontecer? Ele vai estar somando esses dois elementos, essa intersecção também duas vezes, que nem aconteceu na outra vez. E por último, se eu somar o B com o C, esse cara aqui
vai aparecer duas vezes, a intersecção entre o B e o C. Então vamos tentar estender o nosso raciocínio que a gente tinha feito antes, né? Então a cardinalidade A, união com B, união com C, isso aqui vai ficar cardinalidade de A, mais cardinalidade de B, mais cardinalidade de C, menos as intersecções A, intersecção B, B, intersecção C e A, intersecção com C. Nós estamos no caminho adequado, mas nós temos um problema aqui. Vamos olhar de volta aqui o que aconteceu com esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui é o único elemento que vai estar na intersecção dos três conjuntos, né? Esse 1 é o único elemento que aparece nos três conjuntos, portanto, A intersecção B intersecção C vai ser justamente somente esse 1 aqui. Vamos olhar o que acontece com esse 1 aqui. Ele é somado aqui uma vez, somado aqui duas vezes, somado aqui três vezes, mas removido aqui uma vez, removido aqui duas vezes, removido aqui três vezes. Então a gente colocou esse 1 aqui três vezes quando a gente incluiu a cardinalidade dos conjuntos independentemente, mas a gente removeu ele três vezes aqui quando a gente removeu a cardinalidade da intersecção. E faz sentido, né? Porque, olha só, a gente pegou aqui no diagrama de Venn, a gente colocou A, colocou B, colocou C. Depois a gente tirou esse pedaço laranja, depois a gente tirou esse pedaço verde, e depois a gente tirou esse pedaço marrom. E esse 1 aqui apareceu três vezes aqui. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Nós vamos colocar agora, por último, os caras que aparecem nos três conjuntos, porque eles têm que aparecer uma vez, né? O nosso problema antigamente é que eles estavam aparecendo duas vezes, e a gente removendo as intersecções agora, eles vão aparecer zero vezes, porque a gente colocou eles três vezes aqui, tirou eles três vezes aqui, e colocou ele uma vez aqui, então agora vai ficar correto. Vamos fazer o teste aqui com o nosso exemplo, então. Então, com o nosso exemplo aqui, o que a gente tinha aqui? A tem valor 5, então vamos colocar aqui A, união com B, união com C. A tinha cardinalidade 5, B 4, C 5. Então, 5 mais 4 mais 5. A intersecção com B a gente já calculou, deu 1, 5, então, portanto, tem cardinalidade 2. B intersecção com C. Nós temos repetidos aqui o 1 e o 7 somente, né? Então, a cardinalidade desse cara aqui vai ser 2. E por último, A com C. A com C a gente tem repetido o 1, o 2 e o 3, né? Então aqui a intersecção C vai ser 1, 2, 3. Então vai ficar menos 3 aqui. E por último, a gente quer agora olhar esse cara aqui, que é a intersecção dos três, que somente um aparece nos três. Vai aparecer mais um. Isso aqui vai dar 14 menos 7 mais 1. Isso aqui vai dar 8, que é exatamente o que a gente esperava. Então, esse exemplo ele não é uma demonstração, mas é um indicativo que o nosso raciocínio está certo. A gente olhando de novo aqui pelo diagrama de Venn, fica claro por que a coisa funciona. Então, esse aqui é um problema não trivial de teoria de conjuntos. E para quem tem curiosidade, isso aqui, a gente estendendo para um número genérico de conjuntos, chama o princípio da inclusão e da exclusão na análise combinatória. Ele vai aparecer com essa cara aqui, de ficar colocando e tirando elementos que aparecem nas intersecções.